Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e hoje é dia de mostrar para vocês os livros novos que chegaram aqui na estante no mês de agosto. Este é o Book Haul de agosto de 2021. Tem muito livro para mostrar aqui para vocês, tentarei ser rápida. Mas antes eu gostaria de lembrar que quem quiser comprar algum livro pela Amazon ou qualquer produto, por favor, utilize meu link que fica aí no box de descrição, que isso sempre me ajuda muito. Obrigada a todo mundo que lembra de usar o link. Eu agradeço demais o apoio de vocês aqui com o canal. E eu vou começar pelos presentes, mas antes dos presentes eu tenho uma compra que eu gostaria de mostrar pra vocês, que não é livro, mas é um carimbo. O nome da empresa que faz esse carimbo é Burocrata Carimbos, é uma madeirinha, um quadradinho de madeira. E eu mandei pra eles a ideia do que eu queria, eles fizeram o design e comprei, eles me enviaram. E aí eu queria compartilhar com vocês porque ficou muito lindo e fofo. É o Fred, aqui não vai dar pra ver direito. É uma ênfase no focinho do Fred, eu carimbei aqui pra vocês verem. Olha que coisinha mais linda. Vou ficar aqui na frente pra focar certinho e vocês verem. Olha, gente, eu achei muito lindo e fofo. E eu já comprei outro carimbo deles, um Ex Libris pra mim, que foi uma ampulheta. Então eu vou deixar, quem quiser, aí o contato do Burocrata Carimbos no box de descrição. Eu vou deixar o Instagram deles, tá? Lá vocês têm todas as informações, se alguém quiser algum dia fazer um carimbo. E ainda antes dos presentes, tem algumas cortesias que eu recebi. Duas da editora Companhia das Letras, que é parceira aqui do canal Redemunhando, e uma de uma autora. Da Companhia das Letras, eu recebi um livro da Zahar, da Clássico Zahar, que é uma coleção que eu faço, e outro da editora Objetiva, que todos os dois são selos da Companhia das Letras. Da Zahar foi este aqui, Medeia, de Eurípides, tradução de Mário da Gama Cury. Olha que edição maravilhosa! Meu Deus, eu só tinha visto em foto. Eu ainda nem tirei do plástico, porque eu tô cuidando dele. E não preciso nem falar, um clássico da tragédia grega, texto integral, é aquela edição bolso de luxo. E Medeia é uma personagem trágica, porque ela é traída pelo marido Jasão. Na verdade, ele quer abandoná-la para ficar com outra mulher, e ela quer vingança. E é essa vingança que é, tipo, um absurdo de trágica e de violenta. Então a história é excelente, eu já li, inclusive, numa edição da Zahar. Eu tenho aquele Teatro Grego, que foi uma das minhas melhores leituras de 2020, se não me engano. E agora eu tenho Medeia numa edição separada. E o da editora Objetiva chama-se Dano Colateral, a intervenção dos militares na segurança pública, de Natália Viana. Eu não conhecia nem o livro, nem a autora, mas me interessou muito, porque fala o seguinte... vou ler a sinopse. Os militares ocupam um número impressionante de cargos no governo de Jair Bolsonaro, mas sua presença na vida pública já é realidade há alguns anos. Passa pela participação do Brasil nas missões de pacificação no Haiti e se torna patente nas diversas operações das Forças Armadas em favelas. Entre as graves consequências dessas intervenções estão as mortes de inocentes. E ela até lembra aqui no começo da sinopse o caso dos 80 tiros, que foram mais de 80, né? Contra o carro do músico Everaldo Rosa e a família dele. E aí o livro, partindo das operações de segurança coordenadas pelo Exército, Natália Viana investiga circunstâncias, se eu não me engano ela é jornalista, tá? Investiga circunstâncias, o funcionamento da justiça militar e as decisões de altos escalões do governo, revelando um retrato profundo, por vezes sombrio, do que pode acontecer quando os militares dão as cartas em diferentes áreas da vida pública brasileira. Então é um livro de exposição dessa situação da participação de militares em cargos governamentais. Então muito obrigada, Companhia das Letras, pelos livraços que vocês me enviaram. E da autora, deixa eu mostrar para vocês que coisa mais linda. Veio uma cartinha explicando o livro, veio um marcador, muito lindo mesmo. E um cartãozinho, olha só, escrevo para não perder o fio da meada. A autora é a Sami e o livro se chama A Culpa é Sua, Mãe. O nome da autora completa é Samísia Almeida. A Samísia é paraibana, mas mora no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E ela publicou esse livro, que é um livro de vários textos ligados à memória dela e à família dela.
É um livro de crônicas, o título super forte, né? Quando eu postei no Instagram, teve alguém que me mandou uma DM falando, nossa, que título forte. E realmente é, A Culpa é Sua, Mãe. E o livro tá muito lindo, assim, a edição. Olha só, o cuidado. Temos aqui uma foto da Sami, maravilhosa. Olha, gente, caramba, que livrão bonito. Sami, muito obrigada pelo presente, de verdade. Tô doida pra ler, ele tava aqui na pilha de recebidos pra mostrar em vídeo, então nem peguei pra ler ainda. Mas tá na fila já, tá bom? Obrigada pelo presente. E aí, recebi um pacote da Amazon que não era meu. Quer dizer, tava no meu nome, mas eu não tinha comprado. E descobri que era um presente de uma pessoa que me assiste. E que eu não conhecia de nome, pelo menos, que é a Eveline. E, gente, ela me mandou porque ela falou assim, que gosta muito dos vídeos no YouTube. Tô lendo o bilhetinho que ela mandou. E graças a mim, ela começou a pensar que ler filosofia pode não ser tão chato como ela imaginava. Que bom, fico muito feliz. A filosofia, ela pode ser muito abstrata, né? E muito complexa, mas chata é difícil. E, gente, ela me mandou um que tava na minha lista. E é de um autor que eu adoro. Inclusive, eu recomendei pra vocês. Deixa eu pensar em qual vídeo. Eu acho que foi no vídeo de livros que tratam sobre escravidão na ficção. Eu vou deixar o link pra vocês no box de descrição e nos cards. Porque é o livro do autor Alberto Mussa. E ela me enviou O Senhor do Lado Esquerdo. E eu adoro os livros do Mussa. Eu acho que ele é muito criativo. Olha a sinopse. Rio de Janeiro, 1913. O secretário da Presidência da República é assassinado numa das dependências da antiga casa da Marquesa de Santos, agora conhecida como a Casa das Trocas, prostíbulo sofisticado e local, secreto para encontros de casais, que funciona sob a fachada de uma clínica médica comandada por um cientista obcecado pelo estudo das fantasias sexuais femininas. Tipo, um monte de coisa junta, mas eu gosto muito porque são romances de época, e geralmente são crimes. Geralmente tem essa pegada policial que eu adoro. Então, muito obrigada, Eveline. Eu não esperava esse livro agora, ainda mais de um presente assim que... Nossa, foi totalmente surpreendente. Muito, muito obrigada mesmo. Eu já agradeci no Instagram, mas estou agradecendo aqui de novo. E aí chegou um tanto, ó os livros, ó o tanto de livro que a minha inscrita misteriosa do Rio de Janeiro enviou no mês de agosto. Gente, só livrão. Tudo de filosofia, olha isso. Sêneca, Aprendendo a Viver. Aliás, veio muito a calhar, porque é o tema que eu tô tratando com os meus alunos da primeira série. Então tem tudo a ver com o que eu tô fazendo agora, né? Aprendendo a Viver, do Sêneca. A Arte de Viver, de Epicteto. Outro do Sêneca, Da Tranquilidade da Alma, precedido de Da Vida Retirada e seguido de Da Felicidade. Esses dois autores, Sêneca e Epicteto, são autores de uma corrente filosófica helenística chamada estoicismo. Inclusive, temos aqui mais 3 livros de autores estoicos. Aliás, eu não sei se são dos autores ou se são sobre os autores, mas eu acho que são as obras mesmo, ó. Manual de Epicteto, A Arte de Viver Melhor. Esse é da Edipro e é uma edição bilíngue. Ah, que bom, não adianta nada pra mim, porque eu não leio em grego, mas ainda bem que tem português, obrigada. Mas que bonitos esses aqui, eu não conhecia. Meditações do Marco Aurélio, Imperador Romano, que era um filósofo estoico também, e Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca. E mais um helenístico, Epicuro, Cartas e Máximas Principais. Esse é meio que um lançamento da Companhia das Letras, né, da Penguin Companhia. Eu acho que o epicurismo é a filosofia helenística que eu mais gosto. E eu já li uma das cartas do Epicuro, que tá aqui também, acredito, né? A Carta a Meneceu. E gostei bastante, mas eu quero ler esse daqui, que é uma edição mais completa. Muito obrigada, inscrita amiga do Rio de Janeiro. Você sempre me presenteando com essas maravilhas. E vamos às compras. Este primeiro eu comprei no site da própria editora. A editora chama-se Caos e Letras. Olha, vieram marcadores, eu não tinha visto. O livro é Eu Sou Makushi e Outras Histórias, da Julie Dorrico, com ilustrações de Gustavo Caboclo, da editora Caos e Letras. E aqui os marcadores, olha que lindos. Esse aqui eu tava querendo há um tempão e acabava nunca comprando. Dessa vez eu me mexi e fui comprar.
Inclusive, fui perguntar pra autora, pra Julie Dorrico, se ela estava vendendo. E ela falou que no momento não, que ela não tá frequentando o correio por causa da pandemia. Falou pra eu comprar no site da própria editora. Então fui lá, olha só. São vários textos, e são textos relativamente curtos, então eu acho que vai ser um livro tranquilo de ler, pelo menos pela estrutura dele. E esse eu quero ler em breve. Talvez eu esteja lendo agora no mês de setembro, enquanto você me assiste. E assim que eu ler, eu venho contar pra vocês o que eu achei. Ah, esqueci de falar, né? A Julie Dorrico é uma autora indígena. Eu acho que ela nasceu em Rondônia. Bastante ativa nas redes sociais. É muito bacana, se vocês quiserem segui-la também. Posso deixar o contato dela do Instagram no box de descrição, tá? Comprei um que eu tava de olho, mas tava meio difícil de achar. Eu já tinha comprado um outro da coleção e me interessou esse da ciência. Grandes Questões da Ciência, organização de Harriet Swain, pela José Olímpio Editora. Eu tinha comprado já o Grandes Questões da História. E cada capítulo responde a uma pergunta muito intrigante da história, e nesse caso da ciência. Então, só para vocês terem noção de alguns capítulos. Deus existe? Como começou o universo? O que é o tempo? E cada uma dessas perguntas vai ser respondida por um especialista. O que é um pensamento? O que é o sonho? Existe vida em outros planetas? O que significa vida? Então, são todos esses questionamentos que a gente tem, muito profundos, muito filosóficos, e que eu amo, claro, né? Então, é o Grandes Questões da Ciência. E esse eu tô de olho desde que estava em pré-venda, mas ainda não tinha conseguido comprar. O livro Capacitismo, o Mito da Capacidade, do Vitor Di Marco, pela editora Letramento. O Vitor Di Marco é ator, roteirista e diretor de cinema. E aqui ele vai relatar um pouco da visão dele, da vivência dele, um corpo com deficiência, que é algo que ele vive diariamente. Porque ele é uma pessoa com deficiência. Eu estou muito interessada nesse tema. Este eu comprei porque eu gostei muito de um outro livro da autora. Ai, agora eu não vou me lembrar o nome. Mas é um livro com várias sugestões de avaliações diferentes. E é um livro bem direto, bem objetivo. E aí eu resolvi pegar esse também, Práticas de Leitura, 150 ideias para despertar o interesse dos alunos, da editora Vozes, e a autora é a Solimar Silva. E olha só, são ideias, como eu falei, bem objetivas e diretas. Ela até numerou aqui, mini livro, mural de recados, música tema, noticiário da TV. Então ela dá, assim, em 2 parágrafos, uma ideia para quem é professor pensar em algumas estratégias diferentes, nesse caso, para despertar o interesse pela leitura ou desenvolver algumas habilidades de leitura, que é uma coisa que eu quero começar a trabalhar em sala de aula, embora o tempo seja bem curto. Eu tenho só uma aula por semana com cada turma, então o tempo é corrido. Mas eu quero incorporar a prática de leitura nas aulas de filosofia. Quem sabe esse livro me dá alguma ideia boa, como o livro das avaliações dela já me deu. Eu comprei um para ver como é que era, porque ele não é um volume só. Ele tem 3 volumes, se eu não me engano. E eu ainda não li, então não sei como é que é. Mas eu gostei da estrutura. Chama-se 6 Filósofos na Sala de Aula. Esse é o volume 1, organizado pelo Vinícius de Figueiredo. E a editora é Berlandes e Vertecchia Editores. E aqui nesse volume nós temos Platão, Maquiavel, Descartes, Voltaire, Kant e Sartre. E pelo que eu entendi, vai dar um panorama geral da filosofia desses autores. Aqui, por exemplo, abrindo Descartes e o método da filosofia. E cada capítulo é escrito por um especialista também. Tem uma nota biográfica que conta o básico sobre a vida daquele filósofo. O programa vai falar sobre alguns pontos principais, né? A execução, as regras do método. Então ele vai falar mesmo sobre alguns conceitos básicos das filosofias destes autores. E aí tem o volume 2 e o volume 3 com outros filósofos diferentes, e eu acho que eu vou adquirir, porque, bom, vou dar uma lida pelo menos em um capítulo para ver o que eu acho. Mas de ver assim, folheando, eu gostei bastante da proposta. E comprei um do Jefferson Tenório, o autor também do Avesso da Pele, que está fazendo um grande sucesso e merece, porque é um livraço. Foi um dos livros que a gente leu para o Piquenique Literário do mês de, acho que foi julho. Teve até a presença do autor. E aí, enquanto o Jefferson Tenório conversava com a gente sobre o Avesso da Pele, ele mencionou outros livros dele.
e me interessaram. Os 2 outros livros que ele falou me interessaram. Eu comprei um deles, chamado O Beijo na Parede, publicado pela editora Sulina. Conta a história de um menino que fica órfão de pai e mãe, e ele fica completamente sozinho no mundo. É tudo que eu sei, mas eu gostei tanto da escrita do autor e da consciência que ele tem ao escrever, e consciência, eu tô falando de consciência literária, assim. Ele pensa muito bem na história que ele quer contar, nas características que o personagem deve ter para contar essa história, e eu aprecio muito esse cuidado. Então eu espero gostar bastante deste livro. Comprei um de um queridinho meu deste ano, o autor Ted Chiang, que é um autor de ficção científica, chamado Expiração, pela editora Intrínseca. Tradução de Braulio Tavares, e é um livro de contos. O Ted Chiang escreve contos de ficção científica, e ele é aquele autor de ficção científica hard, que a gente chama, ou seja, uma ficção científica pesada na ciência, que eu amo. Eu adoro quando o autor mergulha ali profundamente na ciência que ele está tratando. Ele é norte-americano e ele escreve pouco assim, né, de quantidade. Mas, gente, a qualidade dos contos é sensacional. O primeiro que eu li do Ted Chiang foi esse ano. Eu li A História da Sua Vida e Outros Contos. Tem vídeo aqui no canal pra ele de tanto que eu amei. E eu espero que esse seja tão bom quanto. Porque eu realmente fiquei encantada com a criatividade e o comprometimento do Ted Chiang com os temas. Vocês estão notando a variação de luz, né? Eu tô gravando com a luz da janela, e aí tá ficando sol e passa uma nuvem na frente. Não se incomodem com isso, por favor. É só luz natural, é a luz do sol. Eu comprei um por dica, e agora? Eu acho que foi do Paulinho, que participa comigo assistindo as minhas lives na Twitch. Faz tempo que eu não faço, tá, gente? Eu tava fazendo durante as férias, mas no mês de agosto não consegui fazer. Talvez em setembro eu consiga, porque eu vou ter um feriadinho. Mas, enfim, me recomendaram esse livro, acho que foi o Paulinho. Se não foi, desculpa. Fala aí se foi você que me recomendou. Mas é um livro de um autor que eu acho que eu já tenho, sei lá, 2 livros dele, esse é o 3º. E eu quero muito ler, só que eu não peguei ainda. E esse aqui é o livro mais curto, então eu acho que eu vou começar por ele. O autor é o Samir Machado de Machado e o livro é o 4 Soldados, pela editora Rocco. Este é o Samir Machado de Machado. Parece que os livros dele são muito criativos, são muito imaginativos. Ainda não li, como eu falei, mas eu acho que eu vou gostar bastante. Olha a sinopse. Brasil, 1754. Nos últimos anos da guerra contra as missões jesuítas, 4 jovens soldados têm seus caminhos entrelaçados. Um alferes, que ainda adolescente recebe o seu primeiro comando, um rígido e melancólico capitão de cavalaria, um desertor que vive do contrabando de livros e um tenente de motivações sempre ambíguas. Em comum, possuem a mesma inquietação com seu papel no mundo, enquanto vão e vêm no espaço mítico e nebuloso da fronteira brasileira do século XVIII. Eita, eu adoro isso! Pegar a história brasileira, né, no caso, a história ciência, e com esse pano de fundo histórico, criar uma história fictícia, imaginativa em cima. É o que o Alberto Mussa faz também, eu adoro isso. Entre labirintos perdidos, animais fantásticos e viagens subterrâneas, entre o iluminismo e o terremoto de Lisboa, nenhum deles, nem mesmo o narrador, consegue passar incólume. Talvez nem mesmo você. Ah, quero ler, gente, que lindo! Eu adoro essa proposta, como eu já falei. E a capa do livro, né? Tem aquele traço de documentos antigos, séculos XVII, XVIII ali do Brasil. E tem essa pegada de fantasia, porque tem os animais fantásticos. Ai, tô muito animada pra esse livro. Este outro eu adquiri por influência do Caleb, do podcast O Nome do Livro. O nome do livro tá campeão de aparecer aqui nos meus book hauls, porque tudo que eles recomendam eu quero. E esse aqui o Caleb falou com tanto entusiasmo, e realmente depois eu fui ver assim os comentários sobre esse livro, e são excepcionais. É o livro chamado Calor, do Bill Buford, pela Companhia das Letras, tradução de Pedro Maia Soares, e o subtítulo do livro já resume o que ele é. Aventuras de um cozinheiro amador, como escravo da cozinha de um restaurante famoso, fazedor de macarrão e aprendiz de açougueiro na Toscana.
Então, na verdade, é um jornalista norte-americano e é um livro de não ficção, porque ele vai meio que tirar umas férias aí do jornalismo, da revista onde ele escreve, e vai mergulhar nesse mundo dos restaurantes e da cozinha, só que ele não quer só entrevistar o dono do restaurante, ele vai se tornar um escravo, porque ele vai trabalhar sem ser remunerado ali numa cozinha, e são cozinhas super famosas na Europa. E eu gostei muito dessa proposta. Falaram que é um livro que vai revelar alguns segredos, vai ser uma coisa meio... Eu sinto muita curiosidade por esse livro. E eu acho que vai ser um livro de bom entretenimento. Espero que seja. Dica do Caleb, esse. E esse aqui eu acho que foi dica da Olivia. Ai, gente, eu perco quem me indicou às vezes, porque é nos comentários dos vídeos, aí eu não anoto. Então desculpa se eu estiver falando errado, mas eu acho que esse foi dica da Olivia, que é muito a cara dela esse livro, e a gente tem um gosto parecido nisso. A Mensuração da Realidade, a Quantificação e a Sociedade Ocidental, de 1250 até 1600, do Alfred W. Cosby, pela editora Unesp. E vai falar sobre esse desenvolvimento de uma sociedade muito quantificadora, muito ligada na questão numérica e de mensurar, de medir a realidade, matemática mesmo, nesse período medieval e começo da Era Moderna. Então vai falar sobre tempo, espaço, matemática, música, pintura, contabilidade. Olha só o resumo aqui. Neste livro, o autor evoca inovações como os relógios mecânicos, o desenvolvimento da cartografia moderna e a escrituração por partidas dobradas em contabilidade, mostrando como a abordagem quantitativa da realidade deu aos europeus meios para medir o tempo e o espaço e assim explorar e conquistar novas terras. É o tipo de tema que eu gosto muito de estudar. E aí, falando um pouquinho de clubes de leitura, lá no Piquenique Literário, nós temos grupos no WhatsApp. Aliás, se você não sabe o que é o Piquenique Literário, vou deixar o Instagram deles aqui no box de descrição. É um clube do livro maravilhoso, é isso que eu tenho a dizer. E a gente escolhe todo mês qual vai ser o livro lido para o mês seguinte. Em agosto nós lemos Herdeiras do Mar, um livro que conta sobre a cultura sul-coreana, em alguns aspectos. E aí nós votamos no livro do mês de setembro. O tema de setembro era Mulheres Muçulmanas. E aí um dos livros que foi para votação era um que eu já estava muito interessada, então eu adquiri logo, porque é um tema que está em alta e eu estava com medo do livro esgotar. O nome do livro é As Meninas Ocultas de Cabul, então ele vai falar sobre o Afeganistão e sobre a questão de gênero, porque agora o negócio explodiu lá, o Talibã tomou conta de novo, e as mulheres sofrem bastante com esse retorno do Talibã ao poder. E esse livro é um livro jornalístico da Jenny Nordberg, pela editora Companhia das Letras, tradução da Denise Botman. A autora publicou nos Estados Unidos, mas ela é sueca, e ela escreveu uma reportagem para o New York Times, depois de 5 anos de pesquisa, contando sobre uma prática que existe em algumas famílias lá no Afeganistão, em Cabul, no caso, que é a prática de criar suas filhas como se fossem meninos. Justamente porque as meninas não têm direitos que os meninos têm lá no Afeganistão. Ou seja, os meninos têm alguns privilégios que as meninas não têm. Então eu achei muito importante ler sobre isso por agora. Eu queria muito ler esse mês de setembro, mas eu acho que não vai dar, porque este não foi o livro vencedor do mês do Piquenique Literário. A gente vai ler um outro que eu vou mostrar pra vocês em seguida. Mas mesmo assim, eu tô a fim de ler esse livro ainda esse ano. Vamos ver se eu consigo. O que foi escolhido para setembro, então se você quiser participar, este é o livro do mês de setembro do Piquenique Literário. É o livro Herege, da Ayaan Hirsi Ali, pela Companhia das Letras. Tradução de Laura Teixeira Mota e de Jussara Simões. A autora é da Somália e ela ficou bem conhecida pelo livro Infiel, em que ela conta, eu acho que é um livro autobiográfico. Então ela conta sobre a vida dela, que foi uma vida difícil, porque na verdade ela se tornou ativista e ela mexeu com gente muito grande ligada à religião islâmica. Ela tem críticas à religião islâmica e é justamente o que esse livro vai tratar. O subtítulo é Por que o Islã precisa de uma reforma imediata? E aqui a primeira coisa que fala na orelha do livro é que essa autora afirma que o Islã não é uma religião pacífica. Então, com certeza é um livro polêmico e eu tô muito curiosa para saber o que ela vai argumentar aqui no livro, até pelo sucesso que ela fez com o livro Infiel, que eu ainda não li, mas tenho muita vontade de ler.
tá acabando. Os clubes de leitura continuam. Tem um clube de leitura, outro, além do Piquenique Literário, que é daqui de São José dos Campos, e esse outro é promovido pela Ellen Cipriano, minha amiga, que tem um sebo virtual. Vou deixar todos os endereços da Ellen aí no box de descrição para vocês seguirem. E o do Quilombo Literário também, que é um clube de leitura bem recente, mas que é muito bacana. E a leitura do mês de agosto, que na verdade adiou o encontro um pouquinho pro comecinho de setembro. O encontro ainda não aconteceu enquanto eu estou gravando, mas provavelmente já aconteceu enquanto vocês estão assistindo, que é o livro Os Pescadores, do Chigozie Obioma, pela editora Globo Livros, tradução de Cláudio Carina, e é um livro que eu gostei muito. O autor é nigeriano e conta a história de um grupo de irmãos que se tornam pescadores. Na verdade, eles meio que se rebelam contra a mãe e vão pescar num rio que é considerado um rio meio amaldiçoado ali. E eu já li, então eu consigo falar um pouquinho melhor sobre a minha impressão, né? O começo do livro eu achei arrastadinho, assim, mais morno, tá? Não acontece nada, assim, de extraordinário. Mas chega na metade do livro, acontece alguma coisa importante, gigante, violenta, que muda o rumo da história, e eu achei que a leitura ganhou um fôlego diferente a partir daí. E gostei muito, foi um livro que me surpreendeu. E ainda para o Quilombo Literário, só que agora do mês de setembro, esse que eu fiquei bem interessada em ler, desde que a Thaís, que é a organizadora do Piquenique Literário, recomendou, ela leu e recomendou pra gente, e aí a Ellen adotou como a leitura do mês de setembro o livro Nascido do Crime, do Trevor Noah, pela editora Verus. O autor é sul-africano e comediante, e ele vai falar sobre histórias da infância dele na África do Sul. Pelo que a Thaís falou, a mãe dele é uma figura muito presente e super admirável, uma mulher bem forte. E eu acho que o tom do livro é um tom humorístico, assim, ele tem uma leveza, apesar de contar coisas, às vezes um pouco pesadas. Eu acho que vai ser um livro bom para ler, assim, em termos de fluidez. Espero que seja, e eu acho que vai dar uma boa discussão também no Quilombo Literário. O penúltimo que eu tenho pra mostrar pra vocês é um que eu queria há muito tempo e eu nunca comprava. E aí a Companhia das Letras anunciou que vai parar de publicar esse autor. Então eu corri pra comprar Carlos Drummond de Andrade. Eu comprei A Rosa do Povo, que é pela companhia mesmo. O Carlos Drummond, embora eu não seja muito ligada em poesia, ele é um dos meus poetas favoritos. E eu sei que A Rosa do Povo traz muitos poemas políticos, de tom político, de reflexões políticas. E isso me interessa demais. Como eu não sou muito de poesia, eu já percebi que os poemas que mais me agradam são poemas que contam histórias ou que têm um tom mais político. Ou as duas coisas. Eu não curto muito poema de amor, eu não curto muito poemas bem experimentais, assim, com a linguagem. Eu gosto de poemas mais narrativos e eu gosto de poemas de temática política. Por isso que eu fui atrás do A Rosa do Povo. E por último, mas não menos importante, eu adquiri um livro que foi dica de uma inscrita aqui do canal, Kelly Souza, e ela me recomendou um livro, me recomendou não, ela indicou, porque eu acho que ela ainda não leu, mas é o livro de um autor sergipano, chamado Os Desvalidos, do Francisco J.C. Dantas, pela editora Alfaguara. E eu só sei que aqui no... Só sei que nada sei. Não, eu só sei que aqui na sinopse está dizendo que é um livro muito elogiado pela crítica e que retoma a tradição consagrada por Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. Aí ganhou meu coração. Olha só, Os Desvalidos dá voz aos pobres diabos, aos rejeitados que sobrevivem na periferia entre o nascente capitalismo da década de 1930 e o ancestral mundo latifundiário. Anti-heróis que abrem seu caminho com as próprias mãos. Coriolano, Tio Felipe, Maria Melona, Zé Ramo e o lendário Lampião, eles se ancoram no único lema capaz de lhes dar orgulho e dignidade, o de ser patrões de si mesmos. Então, fiquei muito animada. Eu sempre procuro autores de estados que eu não costumo ler muito. Então, obrigada, Kelly, pela dica de um autor sergipano. Ainda mais com essa sinopse, né? Eu quero muito ler. Guimarães Rosa é um dos meus autores favoritos. Eu sei que eu não posso ir esperando Guimarães Rosa, porque são autores diferentes. Mas só de ter citado aqui, eu já criei um carinho. E é isso, essas foram os meus livros novos, minhas compras, presentes e as cortesias que eu recebi ao longo do mês de agosto.
Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um joinha pra mim, de comentar aí embaixo se você gostou de algum desses livros que eu mostrei. E é muito bom ter a companhia de vocês aqui sempre, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!